Marcos 9,14 diz assim: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou muito surpresa e todos correram na direção dele e o cumprimentaram. E Jesus lhes perguntou: o que estáis discutindo? E alguém dentre a multidão lhe respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, arranja os dentes e começa a se enrijecer. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus lhes respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me o menino. Então eles o trouxeram, e ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão, e o endemoniado, caindo ao chão, rolava espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai dele: há quanto tempo isso lhe acontece? Ele respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. Então o espírito saiu, gritando e agitando-o muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou-o e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes respondeu: essa espécie não sai a não ser pela oração e jejum. Pai, obrigado pela tua palavra. Pedimos agora a intervenção do teu Espírito no nosso coração, na nossa mente, tornando-a clara ao nosso entendimento e plantando-a como semente de salvação em nosso coração, para a tua glória e em nome do Senhor Jesus. Amém. Tem um historiador que está ficando cada vez mais popular, que ele diz uma coisa no mínimo instigante. Ele disse o seguinte, que teve uma época, um tempo, em que os religiosos, e entre parênteses religiosos, os cristãos, tiveram o desafio de cristianizar os indígenas, ou seja, os índios, como aconteceu, por exemplo, no Brasil. Depois veio o tempo que o desafio era cristianizar os liberais, os ateus na Europa, como aconteceu na Alemanha, por exemplo. Mas que hoje chegou o tempo que o desafio não é cristianizar nem os indígenas, nem os ateus, mas que hoje o maior desafio é cristianizar os cristãos. Cristianizar os cristãos. E eu penso que ele não está longe da verdade, porque é exatamente isso que esse texto aqui atesta. Jesus, ele está voltando do Monte da Transfiguração. Ele sabe que ele já não tem mais muito tempo aqui na terra, que em breve ele vai deixar esse mundo corporeamente e que caberá aos seus discípulos darem continuidade à pregação do Evangelho, à sua obra no mundo, de sinalização do seu reino.
Então, quando ele desce lá do Monte da Transfiguração e ele vê aquela multidão ao redor dos discípulos dele, pelo menos de 9 dos discípulos dele, porque 3 subiram com ele ao monte, o Pedro, o Tiago e o João, e os escribas discutindo, e aquele alvoroço, ele pergunta, escuta, o que está acontecendo aí? E um da multidão diz assim, olha, Senhor, eu trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo, ao Senhor, e como o Senhor não estava aqui, eu pedi para os teus discípulos expulsarem. Mas eles não conseguiram. Não conseguiram, se mostraram inoperantes, impotentes diante de um desafio espiritual que se colocou diante deles. E aí quando Jesus ouve isso, ele se indigna de tal forma que ele lança essa expressão aqui, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando estarei aqui com vocês? Até quando estarei aqui em corpo? E se essa palavra de Jesus, esse desabafo, não se dirigiu somente aos discípulos dele, certamente os incluiu, uma vez que a sua indignação foi gerada pela inoperância deles. Então é interessante, porque isso nos mostra que é possível já fazer parte do grupo dos discípulos e ao mesmo tempo ainda fazer parte do grupo dos incrédulos. Estar exatamente na interseção dos dois grupos. Fazer parte dos dois grupos. Por isso que a pergunta que nós precisamos responder hoje, para nós como igreja, para nós indivíduos, que dizemos, confessamos que somos seguidores de Jesus, não é se nós ou se você já faz parte do círculo seleto dos discípulos. Não é essa a pergunta. Porque a resposta vai ser em coro. Amém. Sim. Aleluia. Pergunta é se nós, se você, ainda que já faça parte do círculo dos discípulos, se ainda faz parte também do grupo dos incrédulos. Porque existem muitos fatores que atestam na prática a nossa incredulidade. Uma delas é o desprezo que na prática, no dia a dia, nós conferimos aquilo que chamamos de espiritual. Por exemplo, umas semanas atrás, aí a minha esposa entrou no meu escritório e disse o seguinte, que a nossa filhinha Manuela tinha de novo feito pirraça na escolinha. Eu já não tinha sido a primeira nem a segunda, e ela já assim, angustiada com a situação, desabafou, olha, eu não sei se isso é questão de adaptação, se isso é espiritual. E eu pensei assim, aqui o espiritual. Tem nada que isso aqui não liberte. Melhor do que qualquer campanha. Mas depois, eu chamei a minha filhinha, conversei com ela, e orei com ela e orei por ela. Porque eu sei que nem tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual. Mas eu sei também que em tudo pode haver também um fator espiritual. Como foi o caso aqui desse moço que, se fosse hoje diagnosticado o problema dele, sairia alguma coisa assim de uma crise nervosa,
de um problema na área psiquiátrica, ou mesmo de uma epilepsia, porque ele rola, ele convulsiona, ele espuma, ele se enrijece, ele range os dentes. Ou seja, sintomas psíquicos de uma desordem no seu sistema nervoso. Manifestações físicas, psíquicas e emocionais, mas cuja causa era espiritual. Uma presença maligna, maléfica, que o desestruturava, que o queria dominar, que o queria simplesmente o destruir, e estava conseguindo. Então a realidade que a gente vê, ela não é apenas a soma de tudo que a gente consegue enxergar. A realidade é a soma daquilo que a gente consegue ver e daquilo que a gente não vê. A pergunta é, na prática, até que ponto a gente acredita mesmo nisso? Por isso, algumas perguntas. Se o seu filho começa a sofrer bullying na escola, qual a sua primeira atitude? Orar pelo autor do bullying ou ligar na escola? Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Segunda pergunta, você crê que a sua vida vai ficar melhor daqui para frente se você fizer mais um curso de alemão ou de inglês, ou se você fizer um curso de Bíblia? Se der lá uma confusão, onde você mora, com a vizinhança, quem você chama primeiro? O síndico, a polícia ou Jesus? Pastor, acho que eu chamo todo mundo, porque aquela causa lá, acho que só Jesus não dá. Sua esposa fica com depressão, a quem você a leva? Primeiro, psicólogo, ou psiquiatra, ou a um pastor? Aos dois. Porque a gente não precisa ser espiritualista, vendo o diabo em tudo, mas a gente também não precisa ser cético. Como disse o C.S. Lewis, o diabo saúda tanto o mágico quanto o cético com a mesma alegria. Com a mesma alegria. Segundo, a nossa incredulidade na prática não se mostra só com o nosso desprezo para com aquilo que é de ordem eterna, dando prioridade sempre àquilo que é para o hoje, para o concreto, para aquilo que a gente pode pegar, para aquilo que pode somar num material e nos trazer conforto. E aí a gente começa a colocar a nossa segurança nessas coisas e mostra de fato onde é que está a nossa fé. Mas a nossa incredulidade também se mostra na nossa dificuldade de manifestar a palavra ouvida de Deus, uma obediência simples. Porque a fé a gente não mostra nas nossas elaboradas confissões bíblicas, doutrinárias, teológicas. A nossa fé a gente mostra na obediência simples. Na obediência simples. A palavra de Jesus. Porque
Por exemplo, quando você vai no médico, você sabe que a gente não mostra que a gente crê quando a gente fala que crê, mas quando a gente segue aquilo que a gente ouviu. Então, por exemplo, quando você vai no médico assim, aí ele diz assim para você: olha, se você quiser ficar bem, você precisa fazer caminhada. Se no outro dia de manhã você está lá na pista fazendo caminhada, é porque você acreditou. Agora, se passa assim um mês, e alguém te pergunta: fulano, o médico não tinha dito que você tinha que fazer caminhada? É, disse. E você está fazendo caminhada? Aí você começa: ó, veja bem, sabe o que é? E aí começa a dar explicação. É porque, no fundo, não teve peso. E eu acho interessante aqui no texto é que, quando Jesus ele ouve lá da inoperância dos discípulos dele, ele dá uma ordem simples. E que foi obedecida também de forma tão simples que quase passa desapercebida. Jesus diz assim: tragam-me o menino. Versículo de número 19. E aí no versículo de número 20, então eles o trouxeram. Simples. Jesus diz: o problema é esse. Tem aí um espírito maligno querendo destruir esse moço. Me traz o menino. Simples. E o trouxeram. E o milagre aconteceu. Simples. A cura foi efetuada. A libertação que ninguém conseguia foi alcançada. Simples. Mas você sabe por que às vezes fica tão difícil a gente obedecer a palavra de Jesus? Não é porque ela seja complicada, mas é porque ela é tão simples que a gente duvida da sua eficácia. De tão simples que ela é, que a gente duvida que é nisso que esteja a solução. De tão simples. Então você chega assim para o Senhor: Senhor, fulano me ofendeu profundamente. Aí Ele te diz: vai lá conversar com ele. Vai lá não tirar satisfação, vai lá buscar reconciliação. Porque se alguém pecar contra ti, não vai pôr no Facebook, não vai falar para um segundo, não vai falar para um terceiro. Vai você e ele só. Mostra-lhe o erro, e se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Ah, Senhor, acho que não vai dar certo. Acho que não vai dar certo. Tão simples. Sabe o que é, Senhor? É que o fulano está me devendo 1.000 francos. Ah, é? Então faz o seguinte: liga para ele e pergunta se ele não está precisando de mais. Como é que é, Jesus? Além do sujeito não me pagar, não me dar satisfação, e der para eu ligar e perguntar se ele precisa de mais. Ué, não foi Jesus quem disse: se alguém te tirar a túnica, dê também a capa? Então, se a gente obedece isso ou não é outra história, mas que ele disse, ele disse. Pastor, meu esposo me traiu. Traiu, foi? Ele está arrependido? Não, diz que está chorando lá. Então, perdoa.
Perdoa. Perdoa. Senhor, mas não é tão simples assim. Então, nem sempre é simples a obediência simples. Mas ela nunca fica sem recompensa. Lembra lá da história do Naamã? Sujeito com lepra, um guerreiro da Síria, ouve por meio de uma empregada que tem um homem em Israel, um homem de Deus chamado Eliseu, que é servo de Deus, que pode o curar, e ele vai com uma comitiva toda. Chega lá na casa do Eliseu nem atende ele, manda um servo e fala assim, vai lá e diz pro sujeito aí se banhar 7 vezes no Rio Jordão. E aí o servo dele lá fala, o sujeito fica indignadíssimo. E como pode uma autoridade como eu, o tal do profeta, não se diga nem de me atender, manda um servo. E aí fala, vamos embora para a Síria de volta, e ajunta todas as coisas, indignado. Eu pensei que ele ia vir, que ele ia impor suas mãos sobre mim, invocar o Deus do céu. Acaso não tem rios melhores na Síria que eu possa me banhar? Vai me mandar lá, naquele lamacento do Jordão? Eu não vou. Já ouviu discursos mais ou menos assim? E aí lá um dos servos chega e fala assim, meu senhor, faça isso. Faça isso. Se o homem de Deus tivesse dito para você fazer uma coisa difícil, complicada, para curar essa lepra, você não o faria? Então o que custa ir lá no Jordão e dar esses mergulhos? Aí o sujeito vai e dá um mergulho, dá 2, dá 3, dá 4, você sabe o resto da história. Quando dá o 7º, sei porque a Bíblia tem esse negócio com 7, né? Mas quando dá o 7º, o sujeito sai lá curado, limpo, a pele como de uma criança. Aí tem gente que pensa, acho que eu vou lá falar com Eliseu. Sai com a pele igual de um bebê, curado. É por isso que a Bíblia insiste, o Tiago chega a dizer assim, sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Enganando-vos a vós mesmos. Quem crê não é quem ouve a palavra, porque quem ouve a palavra são muitos. Quem crê é aquele que a segue. Deixa ela entrar no coração, na mente. E ela ganha raiz e começa a produzir fruto de vida, de salvação do lado de fora. Obediência simples. Jesus falou. Está falado. Não tem que discutir. Ou nós não cremos na palavra dele. Terceiro, a nossa incredulidade se mostra na prática, na nossa relutância de admitirmos que nós também, eu, pastor Ricardo, Ricardo, também precisamos de ajuda. Porque como já disse alguém, o demônio é sempre o outro. O demônio está sempre no outro. E é claro que se eu sou de Deus e o outro está discordando de mim, então é porque ele é do diabo. Então é porque o diabo está nele. Ou pelo menos está usando, ele está cego. Eu vou orar para Deus tirar essa venda. É assim que a gente vê a vida. É a lógica simplista. Se eu sou de Deus, o outro não concorda comigo, ele não é de Deus. Ou então precisa ser liberto, precisa de uma luz.
Interessante aqui, a gente não sabe exatamente por que Jesus, antes de efetuar a cura, que ele poderia ter feito assim com uma palavra, como já tinha feito outras vezes no Evangelho, porque ele inicia essa conversa com o Pai. Inclusive, até uma hora eu liguei para um psicólogo, porque eu sei que hoje em dia tem psicólogos que fazem terapia familiar e para ajudar a criança, chama a mãe, o pai. Não sei se Jesus está fazendo isso. Mas uma coisa é verdade. Depois dessa conversa que Jesus demonstra interesse pelo caso, porque é ruim mesmo, né? Quando a gente vai no médico assim, o sujeito nem quer ouvir a gente, já vai receitando a coisa. Você sabe que tem gente que vai no médico fazer terapia, né? Quer falar, quer ser ouvido. Aí o médico já vai mandando tomar a injeção. Não, Jesus ouve, escuta, o que está acontecendo com o seu menino? Há quanto tempo que ele está assim? Me dá aí um relatório. Aí o pai começa a falar, desabafar. E aí no começo, o discurso dele, o problema é o menino. Eu te trouxe aí porque ele tem um espírito mudo. Então ele vai falando, Jesus vai intervindo aqui e ali, daqui a pouco ele... então o problema está nele, mas esse problema dele afeta a mim. E aí ele fala assim, se pode fazer alguma coisa, ajuda-nos. E aí Jesus depois dá o golpe de mestre. Como assim se pode? Tudo é possível ao que crer. E aí o discurso não é mais, ele é o problema, ou tem o problema, ou o problema dele também me afeta. Mas aí a conversa já muda. Olha, Jesus, se a cura do meu filho depende também da minha fé, então ajuda a mim. Porque o problema dele é o espírito imundo e o meu é a incredulidade. Porque eu acredito e ao mesmo tempo eu duvido. Mas eu já estou tão humilhado com essa situação, eu já estou tão no chão que eu nem vou mais discutir com o Senhor. Não tenho mais forças, Jesus. Não tenho mais... Olha, Jesus, eu creio. Mas ajuda-me, a mim, na minha incredulidade. Porque eu creio assim, um pouco. Mas também duvido bastantão. Eu duvido. Então tem misericórdia de mim. É interessante, quando o problema assim é coletivo, a gente costuma se ver no máximo, como parte da solução. Ah, se me ouvissem, se fizesse como eu faço. Mas quase nunca a gente se vê como parte do problema. Quase nunca. Para não dizer nunca. Eu estou falando para mim, você sabe que eu oro. Não sei se você sabia, mas eu oro. Inclusive eu oro pela igreja. Toda semana eu oro. Na verdade eu oro todo dia pela igreja. E tem uma vez na semana que eu oro por cada um da igreja. Então uma vez na semana pelo menos você recebe uma oração. Mas eu orava assim. Senhor, visita o teu povo. Senhor, abençoa a tua igreja. Senhor, tem misericórdia dos irmãos. Aí um dia foi como se eu ouvisse assim do Senhor, Ele falando comigo. E você não faz parte da igreja, não? Então, quando você ora pela igreja, sempre os irmãos, é sempre eles que precisam da misericórdia. Aí então eu passei a orar, Senhor, nos visita. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, nos ajuda. Então, essa semana aí teve o 7 de setembro e teve uma corrente aí
nos WhatsApp da vida de intercessão pelo Brasil. Ótimo, amém. Lá em casa também oramos. Mas eu queria fazer uma pergunta para quem orou. Queria fazer uma pergunta. Se as orações foram feitas na terceira e segunda pessoa do singular e plural, eles, ou se as orações foram feitas na primeira do plural, nós. Queria fazer essa pergunta. Porque o Daniel foi um dos homens mais santos que pisaram aqui nessa terra. Junto lá com o Jó e o Samuel, diz lá uma passagem, o Senhor. Mas quando ele orou pelo país dele, quando ele orou pela terra dele, quando ele orou pelo povo dele, quando ele orou pela nação dele, Israel, que estava agora no cativeiro, ele não usou nem a terceira do singular, nem a terceira do plural, do plural. Ele usou a primeira do plural, como diz no capítulo 9, versículo 4, que vos leio. Orei ao Senhor meu Deus, e confessando disse, ó Senhor Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Aí ele vem, pecamos e praticamos o mal, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas normas. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome. Aos nossos reis, nossos príncipes, leia-se aí governadores, e nossos pais, como também a toda a terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, aos de perto, aos de longe. Que os de longe era ele. Em todas as terras para onde os tem lançado por causa das suas transgressões contra ti, ó Senhor, a vergonha pertence a nós, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, já que nos rebelamos contra ele. Porque não é o que o Paulo disse? Deus imputou todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia? Ou será que nós nos entendemos como uma classe um pouquinho à parte, que talvez não precise de tanta misericórdia assim? Cabe a mim e a você responder. E por fim, a gente mostra a nossa incredulidade na prática diante do nosso desespero. Você fica desesperado? Ou com a nossa desesperança diante daquilo que todo mundo olha e diz, não tem mais jeito. Ou está morto. Ou acabou. Porque quando Jesus manda o Espírito embora, o Espírito vai. Mas o menino fica no chão, caído, de tal forma que quem vê assim diz, morreu. Acabou. O demônio saiu, mas conseguiu fazer o que queria. Acabou com o moço. Porque no versículo 25 Jesus diz, espírito mudo e surdo eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele.
Então o espírito saiu, gritando e agitando muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam: ele morreu. Acabou. Mas olha que interessante, versículo 27. Diferença do tratamento de Jesus. Um espírito trata o moço como se fosse um lixo. Mas olha a deferência de Jesus. Mas Jesus, tomando-o pela mão, foi assim, pela gola da camisa, ó, tá aqui, ó, é teu filho, né? Ah, tá todo vomitado esse moleque. Não, foi assim não. Foi assim não. Tomando pela mão, levantou. O espírito queria bater, derrubar, destruir. Jesus toma pela mão, levanta e o devolve para a vida. O devolve para a vida. Vai viver, menino. Em outro evangelho diz que o entregou ao Pai. Então Jesus, ele pode levantar, resgatar da morte e devolver para a vida tudo aquilo que os outros olham e diz está morto. Acabou. Aí não tem mais jeito. Não diga isso. Em nome de Jesus. Esses tempos eu encontrei com um colega, pastor, que ele trabalhou muito tempo com meninos de rua. E aí quando eu disse para ele que eu estava agora aqui, na Basileia, ele disse o seguinte: é? Pois tem um menino que eu ajudei, que era menino de rua, que hoje também está na Basileia. É? Fazendo o quê? Ele está trabalhando numa empresa na área de TI. Eu falei: é? Amém. E aí eu fiquei me perguntando assim, nós que tivemos a experiência de ter morado em São Paulo, quantas vezes a gente já não olhou para aqueles meninos de rua, lá na Praça da Sé, por exemplo, e se não dizemos, pensamos, isso daí não tem mais jeito. Isso daí não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Eu acho que um cristão nunca deveria dizer que alguém ou uma situação não tem mais jeito. Porque nós cristãos, nós acreditamos no poder da ressurreição. Nós acreditamos no Deus que tudo pode. Ou nós não acreditamos no que o anjo disse a Maria, quando ela perguntou: como vai ser isso? E ele respondeu: a Deus tudo é possível. Então diz que, para terminar, na Segunda Guerra Mundial, quando Berlim foi destruída, diz que uma estátua tipo Cristo Redentor ficou sem os dois braços por causa de uma bomba que caiu ali. Era tipo um Cristo Redentor, ficou sem os dois braços. Aí alguém colocou um cartaz assim na estátua com os seguintes dizeres: Berlim está destruída. Ofereçamos as nossas mãos a Cristo para que ela seja reconstruída. E parece que Jesus a reconstruiu bem, por meio das mãos que a ele
foram oferecidas. Então é por isso que nós estamos nessa campanha para abençoar o mundo. Porque nós continuamos crendo que não há realidade que Jesus não possa transformar. Não há história que Jesus não possa mudar. Não existe ambiente, lugar que esteja tão amaldiçoado que fique igual depois de uma palavra de Jesus. Da manifestação da luz. Não existe nada perdido. Porque o Senhor é Deus. E Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Só mudou uma coisa. Só mudou uma coisa. As mãos, por meio das quais Ele antes operava, hoje são as nossas. São as nossas. Ou será que também não cremos que somos o quê? O corpo de Cristo? Talvez não. Mas se não, como disse o apóstolo Paulo, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo, se na prática ainda não cremos, ainda nos resta um instrumento, a mesma oração desse Pai. Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos abençoe. Amém.